Samir se une a Dita e põe em prática o plano perfeito para arrancar a verdade da falsa gravidez de Zuma. A máscara da megera cai na frente de toda a cidade com uma barriga falsa, Zenaide fecha o cerco e Zuma enfrenta a maior humilhação da sua vida. Dita e Candinho decidem adotar Samir, mas o que ninguém espera é que isso acenderá em Zuma uma chama de vingança ainda mais perigosa. Até onde ela vai para recuperar o matuto? Zenaide conseguirá impedir a ex-patroa antes que algo pior aconteça? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Dita, Candinho e Samir. Zuma circula pela Casa dos Anjos, com aquela barriga falsa tão apertada, que mal consegue respirar, mas a megera sustenta a pose, como se estivesse carregando o herdeiro mais precioso do sertão. Ela se admira nos espelhos, ajeita o volume com um orgulho exagerado e até pratica expressões maternas, convencida de que ninguém jamais descobrirá a farsa. Só que o dia amanhece diferente. Candinho entra de repente, mais sério que o costume, com o chapéu torto e o rosto carregado de preocupação. Ele encara a suposta grávida com um olhar desconfiado, como se finalmente tivesse acordado de um feitiço. Bora, Zurma, eu vim buscar você para fazer os exames do bebê. A voz do caipira ecoa firme, sem espaço para discussão. Zuma endurece o semblante antes de forçar um sorriso debochado. Ela encosta a mão na falsa barriga como se fosse escudo, levantando o queixo de forma teatral. Mas o que é isso, Candinho? Provoca, toda venenosa. Você chega aqui, não dá bom dia, não pergunta como tá a mãe Malpa, como tá a mãe do seu filho, nem oferece um copo d'água. Já vem logo com essa história de exame? Que falta de sensibilidade, viu? Uma mulher grávida precisa de cuidado, de afeto, não dessa pressa toda sua. Candinho se coça pelo nervoso. Ajeita o chapéu, dá 2 passos para trás, tenta sorrir, mas falha. Desculpa, Zurma. É que eu tô preocupado por demais com essa história do você tá grávida. Isso não era para ter acontecido e eu não tive nem coragem de contar pra Dita ainda. Tô com o peito apertado desde o dia que você falou isso pra mim. Zuma arregala os olhos, fingindo uma indignação exagerada, enquanto se aproxima lentamente como predadora. Como não era para ter acontecido? Questiona com a voz quase sussurrada, mas carregada de veneno. Era assim, Candinho. Era para acontecer, para colocar você no caminho certo, para nós dois finalmente ficar junto. Você acha que isso aí é acaso? Nada acontece. Por acaso está escrito nas estrelas que você é o pai do meu filho. Candinho vira o rosto, morde o lábio, murmura baixinho, acreditando que ela não escutaria. Tudo de ruim que acontece na vida da gente. Mas Zuma escuta tudo e reage na mesma hora. Ora, não me venha com essa conversa fiada, não, retruca ofendida. Tá insinuando que seu próprio filho é coisa ruim, Candinho? É isso mesmo que eu ouvi? O caipira engole a seco, quase tropeçando nas próprias palavras. Não, não. Nunquinha eu diria isso. Você entendeu errado, Zurma. Foi só jeito de falar. Tô nervoso, sou. Mas agora chega de conversa. Pega suas coisas aí. Nós vai fazer os exames. É coisa séria, Zurma. Quero garantia que meu fio tá bem lá dentro. A megera sente o chão tremer. Seus dedos apertam a falsa barriga com força, como se aquilo pudesse impedir a verdade de vir à tona. Ela tenta usar o mesmo charme de sempre, mas a voz vacila. Pra que exame, meu amor? Pergunta, sorrindo falsamente. Um filho de pessoas bonitas, saudável e abençoada como nós. Esse bebê só pode ser saudável também. Você não confia em mim, não? Não confia no que a gente tem? Candinho a observa, estreitando os olhos, percebendo detalhes que nunca tinha notado. O suor na testa dela, o desconforto nos movimentos, o jeito estranho de proteger demais a barriga. Confio, Zurma, responde, mas a voz trai a desconfiança. Mas confio mais ainda no médico. E nós vai sim.
E eu não tô pedindo, tô falando. Zuma tenta manter a dignidade, porém o desespero escorre nos gestos. Ela mexe compulsivamente no vestido, pisca demais, respira depressa, mas insiste. Eu só acho desnecessário, Candinho. Um exame desses mexe com a emoção da mãe, sabe? Eu fico nervosa fácil. Minha pressão sobe, dá tontura. Esse bebê sente tudo, tudinho. Se acontecer alguma coisa, vai ser culpa sua. Você quer isso? Quer arriscar nosso filho? O caipira se encara por longos segundos, percebendo que há mais mentira do que verdade naquele discurso. Você fala demais, Zurma. Quando não quer fazer as coisas, você começa a inventar dificuldade. Eu já reparei isso. Zuma arregala os olhos, fingindo ofensa. Tá me chamando de mentirosa? Eu? Ele responde com sarcasmo inesperado. Ainda não, mas você tá se esforçando. A megera engole seco, mas não consegue reagir. O nervosismo cresce tanto que ela já mal controla a respiração. Ainda assim, finge um sorriso curto. Tá certo, se é tão importante para você, então vamos logo. Mas o tom dela soa derrotado, quase amargo. Enquanto isso, atrás da porta, Samir acompanha cada troca de palavra. O garoto observa, atento como um farejador de injustiça, percebendo o nervosismo de Zuma e o desconforto de Candinho. Quando vê os dois saindo, ele sente que algo grande está prestes a acontecer e que aquela barriga tem mais mentira do que pano dentro. Samir espera alguns segundos, olha para os lados e, quando ninguém percebe, começa a seguir o casal disfarçando passos leves, quase flutuando no chão de madeira. Não é curiosidade, é instinto. Ele já viu esse tipo de olhar assustado antes. E sabe que quando adulto mente, criança descobre. E naquele momento, sem que ninguém veja, a farsa de Zuma dá a primeira rachadura. E Samir está pronto para ver o resto desmoronar. Candinho e Zuma atravessam as portas do hospital, enquanto o corredor ecoa os passos nervosos da megera. Ela tenta manter o que considera um sorriso sereno, mas cada passo pesa como se estivesse andando rumo ao próprio abismo. Por fora ela posa de dama tranquila, mão na barriga que nem existe, respiração controlada. Por dentro a cabeça dela é um vendaval de pânico. Não pode ser, não pode ser. O que é que eu vou fazer? Se esses exames acontecerem, Candinho descobre que eu não tô grávida de verdade. Eu preciso sair daqui antes que esse povo me enfie numa máquina e o castelo todo desabe. O caipira segue inocente ao lado dela, achando tudo muito bonito, até comentando com as recepcionistas que vai ser pai, todo orgulhoso, enquanto Zuma tenta sorrir, mas o olho não acompanha o sorriso. Quando entram na sala dos exames, a megera mal respira. Candinho até tenta ajudá-la a subir na maca, achando que o nervoso é coisa de mulher grávida. Mas Zuma está tão desesperada que nem consegue fingir direito. Ela desce e sobe da maca 3 vezes, como se estivesse procurando um jeito de escapar pelo ladrilho. O ar fica pesado, tenso, carregado de um medo que só ela entende. É então que Túlio, jovem médico de plantão, se aproxima com aquele sorrisinho profissional, mas desconfiado. Ele olha para Zuma deitada ou tentando se deitar e pergunta com a naturalidade de quem está acostumado com gente nervosa. Então, essa é a grávida que vai fazer os exames de rotina do bebê? Candinho se aproxima do doutor como quem guarda um segredo precioso e responde quase cochichando. É sim, ô doutor, mas fala baixinho, por favor, que ainda não é para todo mundo saber que ela está grávida. A frase cai como uma bomba no ouvido da megera. Ela abre os olhos, ofendida, indignada, encenando uma dor que não sente. Ora, mas que história é essa, Candinho? Tá com vergonha de mim, é? Com vergonha do seu filho comigo? Reclama ela, com aquele tom doce falso que só ela sabe fazer. Túlio, percebendo a faísca surgindo no ar, ergue as mãos num gesto de quem não quer se meter. Acho melhor eu deixar vocês resolverem essas questões familiares. Vou buscar os equipamentos.
e sai quase rindo, mas contido. Candinho vai atrás dele, feito um cãozinho curioso. Eu vou com você, doutor, que eu tenho umas dúvidas para tirar, anuncia o caipira, deixando Zuma finalmente sozinha. Sozinha e desnorteada. A megera olha para os lados, sente o suor escorrendo pela nuca e murmura baixinho, tremendo. Tô sozinha. Essa é minha chance. Se eu não fugir agora, eu tô perdida. Agora ou nunca. Com o coração acelerado, ela põe os pés no chão e começa a andar apressada, tentando parecer natural, mas olhando para a porta como quem vê a salvação. Em segundos, ela dispara num trote disfarçado, quase caindo, tentando se misturar com os pacientes que passam. Enquanto isso, Túlio ajeita luvas e garrafinhas e Candinho o segue fazendo perguntas que deixam o médico quase engasgando de riso. Ô, Túlio, você me tira uma dúvida. Será que tem como a Zurma ter ficado grávida sem eu fazer nada? Assim, meio que sozinha? O médico prende o ar para não rir na cara do caipira. Olha, Candinho, começa ele, tentando ser o mais educado possível. Mas antes que ele possa explicar a biologia básica, um grito corta o corredor. Zuma tá fugindo. Zuma congela. Túlio e Candinho escutam o grito, e o caipira leva as mãos à cabeça. Ora, mas será possível? Essa mulher não para quieta. Os dois correm para fora, e Candinho vai direto até Zuma, que está ali tentando fingir que só estava tomando um ar. Sem paciência, o caipira a puxa pelo braço e a coloca de volta na maca. Mas, por que você está insistindo em fugir, Zurma? Questiona com aquela voz de quem já está por aqui da confusão. Zuma força um tremor de voz e inventa na hora. Você não entende, Candinho. Eu morro de medo dessas coisas de exame e hospital. Eu fico tonta, fico fraca. Eu não dou conta disso não. Candinho suspira, acreditando como sempre. É nesse momento que Túlio retorna, empurrando um carrinho cheio de equipamentos. A megera encara as máquinas como se estivesse diante de uma sentença. Ela fecha os olhos, respira fundo, tenta parecer frágil. E então apela. Oh, minha nossa! Acho que minha pressão tá caindo, diz dramatizando e se joga para trás fingindo um desmaio. Candinho revira os olhos já impaciente. Aí, ó, doutor, agora ela tá quietinha. Aproveita e faz os exames tudo logo. Túlio respira fundo para não rir da palhaçada. Infelizmente não dá, Candinho. Eu não posso fazer os exames sem o consentimento dela. Ela precisa estar acordada. E Candinho solta o clássico. Oh, exame difícil, danado. Zuma continua imóvel, mas por dentro grita. Escapei de novo, mas até quando? Mais tarde, quando o sol já se esconde por trás das árvores e a mansão de Candinho ganha aquele silêncio de fim de tarde, o caipira entra a porta adentro como se tivesse carregando o mundo nas costas. Ele arrasta as botas devagar, esfrega os olhos, respira fundo e tudo nele grita cansaço. Não é só físico, é cansaço de alma. Cansaço de quem passou o dia carregando um segredo grande demais. Dita, ajeitando umas roupas no sofá, levanta os olhos e percebe na hora o estado do marido. O rosto dela se franze num misto de preocupação e intuição. Ela conhece Candinho como ninguém e sabe quando tem coisa errada. O que foi que aconteceu que você tá todo cansado, Candinho? Pergunta ela, com aquela voz mansa que sempre parece arrancar verdade de dentro das pessoas. Candinho quase abre a boca para contar tudo. Ele olha para a esposa, sente o aperto no coração. Se eu contar para ela agora, ela vai ficar nervosa, vai perder o foco na apresentação. E eu não quero machucar Dita antes da hora. Mas mentir também dói. Ele engole seco, passa a mão pela nuca e improvisa uma mentira torta. Ah, é que hoje eu fui lá na fábrica ver como tá as coisas e acabei ajudando os trabalhado. Dita levanta uma sobrancelha. Não fala nada de imediato. O silêncio dela é mais forte que qualquer briga. Ela apenas responde, entendi. Mas o entendi sai cheio de não acredito em uma palavra, carregado de ironia e com aquele olhar estreito que fura qualquer fingimento. Candinho percebe. Baixa a cabeça. Finge mexer numa cadeira.
tenta sair da mira da esposa. Mais tarde, depois do jantar, Dita decide caminhar um pouco para clarear a mente. Ela anda devagar, mas pensamentos correm rápido. Algo no comportamento de Candinho pesou no coração dela. E é nessa caminhada que ela encontra Samir vindo apressado, quase trotando, todo esbaforido, como se carregasse um segredo ainda maior. "Olha, Samir, você por aqui? Como é que vai as coisas?" pergunta ela, sorrindo, sem imaginar o que estava prestes a ouvir. Samir, cansado, sem pensar direito, solta logo. "Tá tudo muito estranho depois que Zuma ficou grávida." A frase explode no ar. Dita breca no mesmo instante. O olhar dela congela. A respiração falha. "Zurma tá grávida?" pergunta ela, com a voz trêmula, como se cada sílaba fosse um terremoto. Samir percebe na hora o tamanho da besteira que acabou de falar. A mãozinha dele vai direto para a boca, o olho arregala. "Eita, você ainda não sabia, Dita. Eu acho que falei demais." Ele tenta dar meia volta, fugir, desaparecer, mas Dita agarra o braço do menino e puxa com firmeza, sem grosseria, mas com aquela autoridade de mulher traída sem provas. "Volta aqui, menininho. De quem é que Zurma disse que tá grávida? Quem é o pai do bebê?" Samir engole a saliva. A boina quase desliza da cabeça. "Ela disse que o pai é..." "Ah, Dita, não sei se eu devo falar." Dita respira fundo. A paciência dela evapora num segundo. "Samir, Samir, você para de besteira e fale logo." O menino olha para os lados, como se buscasse ajuda, mas não há salvação. Ele cospe a verdade. Ela disse que o pai do bebê é Candinho. Dita sente a terra girar. Por um momento, o mundo inteiro parece tremer. O choque vira raiva, a raiva vira incredulidade, e a incredulidade vira aquela força de mulher decidida que não aceita qualquer mentira. Ora, mas que conversa é essa? "O meu Candinho não faria isso comigo não", afirma ela, firme, como quem protege o marido com unhas e dentes. Samir balança a cabeça, confirmando. "Eu também acho, Dita. Zuma tá agindo de um jeito muito estranho. Ela nem quer fazer os exames. Fica fugindo igual gato molhado que corre da água. Parece que tá escondendo uma coisa bem feia." Dita respira fundo. O olhar dela muda. Vai ficando calculado, racional, investigativo. A ideia nasce ali, quente, viva, certeira. "Tem caroço nesse angu, viu, Samir?" Ela encara o menino, que se põe em posição de sentido, como se tivesse recebido um chamado importante. "Você faria um favor para eu?" diz ela, num tom cheio de propósito. Samir se endireita na hora, peito estufado, como se estivesse virando um soldado. "Tô pronto para qualquer missão." O sorriso que Dita dá não é de alegria, é de estratégia. "Você é um menino bom por demais. Será que você consegue ficar de olho na Zurma para eu? Vê se descobre alguma coisa, observa tudo, cada detalhe, e depois me conta." Os olhos de Samir brilham. Ele quase salta de animação. "Pode deixar, Dita. Eu vou vigiar tudo." E sai correndo rua afora com a empolgação de quem acha que virou detetive, enquanto Dita fica parada, olhando o horizonte, com o coração batendo forte, pronta para descobrir a verdade custe o que custar. No dia seguinte, antes mesmo do café da manhã esfriar na mesa da Casa dos Anjos, Samir já está de prontidão, com aquela carinha séria de quem carrega uma missão importantíssima. Ele não esqueceu por um segundo o pedido de Dita. Desde que abriu os olhos, já estava atento como um caçador silencioso observando sua presa. Cada passo, cada porta que se abre, cada sussurro, tudo vira pista. E é quando percebe Zuma caminhando com Carmen em direção ao quarto que o menino entra em modo espionagem. Ele espera as duas entrarem, respira fundo, olha para os lados e se aproxima na ponta dos pés, tão leve que parece até flutuar. Se esconde bem perto da porta entreaberta, escondido atrás de um armário, o coração batendo mais rápido que pandeiro de escola de samba. Lá dentro, ele vê a cena que nenhum adulto imaginaria, mas que mudaria tudo. Zuma, suada, irritada, bufando igual chaleira no fogo, começa a se abanicar enquanto ajusta o vestido. "Essa barriga falsa está me matando."
Que calor! Reclama ela, enquanto enfia a mão por baixo do tecido e puxa para fora um volume de pano. E ainda tem Candinho insistindo nessa história de exames. Aquele caipira parece cão farejador atrás de verdade. Samir arregala os olhos. O menino sente o estômago virar ao ver a suposta barriga do bebê balançar como um travesseiro velho. Ele se agarra ao batente da porta para não cair de susto. Carmen, sentada na beira da cama, sorri com aquele ar debochado que só ela sabe fazer. Pare com isso, Zuma. Você está reclamando de barriga cheia? Ela dá uma breve pausa e solta, fazendo trocadilho barriga cheia. Entendeu? Porque você está supostamente grávida. A vidente charlatã cai na gargalhada como se tivesse contado a melhor piada do ano. Zuma revira os olhos, com a irritação borbulhando. Nossa, muito engraçado. Carmen rebate num tom ácido. Mas você tem um ponto. Essa gravidez falsa pelo menos fez o Candinho se reaproximar de mim e daqui a pouco eu ainda faço o meu chá revelação. Carmen, ainda ajeitando o lenço na cabeça como se estivesse se preparando para assistir a um show, franze a testa. E como você vai revelar o sexo de um bebê que não existe? Zuma gira o corpo devagar, encarando a vidente como se quisesse jogá-la pela janela. Coloca a mão na cintura, respira alto e responde. Justamente, né, Carmen? Não existe bebê nenhum, então tanto faz. A gente escolhe o que quiser. Vai ao mercado e compra confete. Se só tiver rosa, vai ser menina. Se só tiver azul, vai ser menino. Simples assim. O tom dela é de impaciência pura, como se estivesse explicando a tabuada para alguém que insiste em não aprender. Carmen pisca algumas vezes, ainda tentando entender a lógica torta. E esse chá revelação vai servir para quê, afinal? Continua a empregada, já meio cansada da ladainha. Zuma não perde tempo. Coloca novamente a barriga falsa de pano por baixo do vestido, ajeita bem, aperta a faixa, levanta o queixo e responde com orgulho venenoso. Ora, como para quê? Para aproveitar essa gravidez falsa e ganhar presente, carinho, atenção, essas coisas boas que essa casa nunca me deu direito. Agora vamos, que o chá foi marcado para já e eu quero estar perfeita. Ela joga os cabelos para trás com arrogância e sai caminhando sem imaginar que esse seria o começo do seu fim. Samir sai correndo silenciosamente pelo corredor, com a respiração acelerada. Quando já está longe o bastante, encosta na parede e sussurra para si mesmo, com os olhos brilhando de indignação. Dita estava certa. Zuma está enganando o Candinho. Essa barriga falsa. Isso é muito feio. Eu preciso avisar Dita. E parte como um raio, decidido a colocar abaixo o castelo de mentira da megera. O menino não perde tempo. Assim que deixa o quarto onde ouviu toda a farsa, Samir desliza pelos corredores como um sussurro, evitando cada rangido do assoalho para não atrair a atenção de Zuma. O coração dele bate acelerado, mas a determinação é ainda maior. Ele sabe que carrega uma verdade que pode explodir como uma bomba no colo da falsa grávida. Sem olhar para trás, corre para fora da casa dos anjos, atravessa o portão com cuidado e desaparece pela estrada de terra, respirando fundo para aliviar o medo de ser visto. O orfanato vai ficando para trás, e com ele o peso que carrega agora nas mãos, a prova viva da mentira de Zuma. Minutos depois, o garoto chega à mansão de Candinho, ainda ofegante. Bate na porta com urgência e Dita, ao perceber o desespero estampado no rosto do menino, abre o portão rapidamente. A caipira sente que vem chumbo grosso, porque Samir não está só com pressa, está com indignação. Dita, ele diz, respirando fundo, tentando recuperar o ar, enquanto ajeita o chapéu torto pela corrida, eu acabei de descobrir tudo. A Zuma, ela tá usando uma barriga falsa para fingir essa gravidez. Eu vi com meus próprios olhos. Ela tá enganando o Candinho. E agora mesmo ela tá lá recebendo um povo para fazer um chá revelação. A expressão de Dita muda na hora. Primeiro, os olhos dela se arregalam com aquele "eu sabia", mas logo o semblante se fecha com uma raiva conhecida,
aquela que ela usa só quando alguém mexe com quem ela gosta ou tenta passar a perna em gente simples. A caipira cruza os braços, bate o pé no chão e solta, com a convicção de quem já tinha farejado o golpe desde o começo. Eu sabia que essa pilantra estava tramando alguma coisa. A voz dela vem carregada de nojo, como se o nome da rival tivesse gosto amargo na boca. Essa mulher nasceu para ser enxerida e salafrária. Eu falei que tinha coisa errada nessa história. Samir observa a caipira, sentindo que, mesmo com o choque, ela não está surpresa. É mais como se estivesse confirmando a última peça de um quebra-cabeça que ela já vinha montando. Ele então dá um passo à frente, motivado, os olhos acesos pela vontade de resolver tudo de uma vez. Vamos contar para o Candinho? Pergunta, com uma esperança ansiosa de que basta revelar a verdade e pronto. Tudo termina ali. Mas Dita, que conhece a rival melhor do que ninguém, solta um riso curto, irônico, carregado de desprezo. Um riso que anuncia que ela já está vendo mais longe do que qualquer um naquela casa. Não, Samir, ela diz, meneando a cabeça devagar, como quem guarda um trunfo na manga. A gente não vai só contar, nós vamos fazer melhor. Ela dá um passo adiante, aproximando-se do menino, abaixando ligeiramente o corpo para falar na altura dele. Os olhos dela brilham com aquela mistura de inteligência caipira e indignação profunda. Ela quer fazer um chá revelação, né? Pois ela vai receber a revelação que ela tanto quer. Dita aperta os lábios, já vislumbrando a cena. E essa revelação vai ser bem na cara dela. O povo todo vai ver. A pilantra não vai ter por onde correr. Samir engole seco, não de medo, mas de expectativa. Ele nunca viu Dita tão séria, tão firme, tão pronta para derrubar alguém pela força da verdade. Vamos, Samir, finaliza ela, apertando a mão do menino com firmeza. Agora é a nossa vez. A máscara dessa bandida vai cair hoje, e vai cair bonito. E juntos, lado a lado, os dois deixam a mansão com passos decididos, prontos para virar a festa de Zuma de cabeça para baixo e transformar o tal chá revelação na maior humilhação que a falsa grávida jamais poderia prever. O clima na Casa dos Anjos é de festa, mas só na superfície. Enquanto as bandeirinhas tremulam presas por fitas envelhecidas e os convidados cochicham tentando adivinhar o sexo do bebê inexistente, Zuma reina no centro da sala, sorridente, desfilando como se fosse a noiva da cidade. A megera está radiante, convencida de que seu plano segue firme, cada passo dela envolto naquele ar dissimulado que só ela sabe sustentar. Já Candinho, ao lado, está desconfortável como um peixe fora d'água. As mãos suadas, o chapéu torto, a expressão encabulada, tudo nele denuncia uma angústia que cresce como erva daninha. A cada gesto carinhoso de Zuma, o caipira engole seco, tentando se convencer de que fez a coisa certa, mas o coração insiste em disparar de um jeito estranho, como se algo estivesse errado desde o começo. Enquanto isso, Zuma recebe presente atrás de presente. Pacotes coloridos, embrulhos mal feitos, laços improvisados, tudo entregue com simpatia por gente simples que acredita na história da falsa grávida. Ela abre cada um com aquele sorriso pintado, mas assim que os convidados se afastam, faz uma careta tão amarga quanto limão verde. E sem a menor vergonha, joga os presentes numa pilha bagunçada atrás dela, murmurando com desprezo: "Mas que povinho sem bom gosto, só me trazem roupinhas e coisas de bebê. Credo, parece até que não sabem presentear uma futura mãe." Carmen, que observa a patroa fazendo seu show particular, respira fundo, sem paciência para tanta falsidade. A vidente, falsa tanto quanto a dona da casa, mas com mais senso de realidade, retruca com sinceridade cortante: "Eles vieram pelo bebê, Zuma. O que você esperava?" Zuma vira para ela com indignação, como se tivesse acabado de ouvir a maior ofensa da noite. "Presentes para a mãe, é claro. Quem é que vai carregar essa criaturinha por meses? Quem vai sentir o peso da barriga crescendo? Quem é que vai sofrer as dores do parto, hein? Sou eu!" A vidente não aguenta e quase engasga rindo. Aproxima-se da patroa e sussurra baixinho, tentando conter o deboche:
Olha, Zuma, não sei se você esqueceu, mas você não está grávida de verdade. Então não vai sentir dor nenhuma, nem peso, nem parto, nada disso que está falando. Zuma revira os olhos, irritada, bufando como quem carrega realmente um barrigão. Mas eles não sabem disso, então deveriam me dar presentes melhores, ora essa. Enquanto a megera segue reclamando dos presentes, dos convidados e até da decoração simples, Candinho se mantém calado, apenas observando. De vez em quando, olha para a barriga da mulher e franze a testa. A dúvida o rodeia como uma nuvem carregada pronta para desabar. Mas antes que ele consiga dizer qualquer coisa, Zuma bate palmas, chama a atenção de todos e anuncia em alto e bom som: chegou a hora da revelação. O público se agita, formando uma rodinha ao redor dela. Zuma pega um grande balão cheio de confetes. O sorriso dela é tão largo que quase chega nas orelhas. Entrega o balão para Candinho junto de um alfinete prateado, transformando aquele gesto em uma cerimônia. Vai, Candinho. Descobre logo o sexo da nossa criaturinha. Candinho segura o alfinete com a mão trêmula. Ele encara o balão como se estivesse diante de uma bomba prestes a explodir e, no fundo, está mesmo. Mas antes que ele aproxime a ponta do alfinete do balão, o portão da Casa dos Anjos se abre num estrondo que ecoa por toda a sala. Todos viram para ver quem ousou interromper a grande revelação. E quem surge na porta, caminhando com passos firmes e olhar de quem não veio para brincar, é Dita acompanhada de Samir. A caipira entra como um raio, sem pedir licença e sem demonstrar um pingo de medo. Agora você falou uma verdade, Zurma. Ela solta, com a voz firme e carregada de ironia. Esse é um chá revelação? Pois que bom, porque chegou a hora de revelar para todo mundo a pilantra mentirosa que você é. A sala inteira se engasga em choque. Os convidados trocam olhares aflitos e alguns recuam como se tivessem acabado de ouvir que o chão está prestes a desabar. Candinho, pálido como farinha, dá um passo adiante, tentando entender o que está acontecendo. Dita, o que você está fazendo aqui? Ele pergunta, a voz trêmula, temendo que a verdade venha à tona. Dita não perde tempo. Caminha em direção a Zuma com a postura de quem já decidiu que ninguém vai impedi-la. Eu vim salvar você, Candinho, declara, sem medo. Salvar você das garras dessa mulher falsa, traiçoeira, que está se aproveitando da sua bondade para te prender numa mentira sem tamanho. Zuma, que até então mantinha o sorriso, empalidece. A megera dá 2 passos para trás, desesperada, apertando a barriga falsa como se isso pudesse protegê-la. O que pensa que está fazendo, sua caipira sem classe? Ela rosna, quase perdendo o controle da própria pose. Você não foi convidada. Saia daqui. Mas Dita apenas arqueia uma sobrancelha, olhando para a rival com desprezo. Ela não veio para ser convidada. Ela veio para acabar com a farsa. O salão da Casa dos Anjos está tomado por uma tensão quase palpável. Após a entrada arrebatadora de Dita, ninguém ousa dar um passo ou sequer respirar mais alto. Zuma treme dos pés à cabeça, agarrada com desespero à barriga falsa, como se aquilo pudesse impedi-la de afundar no próprio mar de mentiras. Mas Dita, firme e decidida, não está ali para brincar. Ela avança, olhos faiscando, o coração fervendo, enquanto a megera tenta recuar como um rato encurralado. Candinho, completamente perdido entre medo, culpa e vergonha, dá um passo em direção às duas, levantando as mãos em súplica. Antes que ele consiga formular qualquer palavra, Dita toma a decisão. A decisão que muda tudo, com um movimento rápido, certeiro, cheio de coragem acumulada por dias de desconfiança. Dita agarra o tecido da barriga falsa e rasga. Rasga com força, com indignação, com toda a verdade que Zuma achou que poderia esconder. O som do pano se desfazendo ecoa pelo salão como um trovão. Os convidados dão um salto para trás. Alguns gritam, outros tapam a boca em choque e Zuma solta um berro desesperado. Candinho fica paralisado, olhando a cena como se estivesse vendo um pesadelo acontecer diante dele.
A voz do caipira sai embargada, desesperada. O que você está fazendo com o bebê, Dita? Mas Dita nem treme. Ela continua rasgando o pano até arrancar toda a barriga falsa, levantando os trapos no ar como prova do crime. E então, com a força de quem carrega a verdade no peito, ela proclama para todo mundo ver: tá aqui o bebê, Candinho. Tá aqui a barriga da sua Zurma. Pano, trapo, mentira. Eis a pilantra que você deixou entrar na sua vida. O salão vira um silêncio sepulcral. Todos encaram Zuma, que agora tenta cobrir o próprio corpo, humilhada, buscando uma mentira nova para salvar o que resta da própria dignidade. Candinho, ao ver os trapos pendendo da mão de Dita, sente o chão sumir sob os pés. A decepção nele é tão profunda que seu rosto fica vermelho, os olhos marejam, e ele solta a frase que marca sua ruptura definitiva. Agora você foi longe demais, Zurma. Diz o caipira ricaço com a voz firme, cheia de mágoa. Olha o que você tem coragem de fazer. É sorte que você é mulher e eu não posso lhe bater. Senão eu lhe dava um sopapo agora mesmo, que você tá era merecendo. Zuma arregala os olhos, apavorada. Tenta defender-se, gaguejando, tentando inventar qualquer história que pareça convincente, mas nenhuma palavra sai direito. A máscara caiu. E todos viram. Mas antes que Candinho possa dizer mais alguma coisa, Dita já arregaça as mangas com uma calma assustadora. A caipira dá um passo à frente, respira fundo e declara com ironia, desafiando a pilantra. Não seja por isso, Candinho. Eu posso. Zuma tenta correr, tropeça nos próprios pés, tenta se esconder atrás da mesa dos presentes, mas não adianta. Dita não veio brincar. Ela alcança Zuma pela gola do vestido e, com a mesma barriga falsa rasgada que a impostora usou para enganar todo mundo, começa a sentar o sarrafo nela, não agressivo de ferir, mas simbólico, moral, fazendo Zuma sentir cada tapa como um lembrete de todas as mentiras que contou. É para você aprender, sua falsária. Dita rosna, batendo com os trapos. Para nunca mais tentar destruir um amor feito o meu e do Candinho. Os convidados assistem, chocados, mas em silêncio absoluto. Samir, de canto, observa com um misto de alívio e justiça. Carmen fica pálida, apavorada, tentando calcular mentalmente como fugir da culpa. E Candinho? Candinho apenas vê, sem forças para impedir. Como se finalmente entendesse tudo o que Dita tentou alertá-lo desde o começo. Zuma cai sentada no chão, desgrenhada, derrotada, tentando recuperar o ar, enquanto encara os restos estraçalhados da própria barriga falsa jogados aos seus pés. A farsa termina exatamente como deveria, rasgada, exposta e sem chance de reconstrução. O escândalo do chá revelação falso ecoa por toda a Casa dos Anjos durante horas, mas quando o tumulto começa a se dissipar e cada convidado decide ir embora com uma história diferente para espalhar, é na mansão de Candinho que o clima muda completamente. Depois de tanta confusão, tanta mentira e tanta dor, finalmente o sossego começa a pousar sobre o caipira e sobre Dita, como se a vida estivesse, enfim, devolvendo o que lhes era devido. Candinho passa boa parte da tarde sentado na varanda, ainda meio sem acreditar que caiu numa farsa tão grande, olhando para o horizonte como quem tenta reorganizar o próprio coração. Dita, com toda a doçura que sempre teve, se aproxima devagar, deixando que o vento carregue o cheiro de erva doce que ela tanto gosta. O matuto ergue os olhos, cansados, mas cheios de uma gratidão que ele ainda não sabe colocar em palavras. Candinho, diz ela, baixinho, puxando uma cadeira ao lado dele. A gente passou por coisa demais, mas agora tudo vai ficar bem, viu? O caipira respira fundo, fecha os olhos e segura a mão da esposa com força, como quem só agora entende o quanto ela é seu porto seguro. Dita, você me salvou. Se você não tivesse chegado lá naquele chá, eu era perdido. Dita sorri, mas não responde. Ela apenas apoia a cabeça no ombro dele, compartilhando o silêncio bom que só existe entre dois que se amam de verdade.
E é exatamente nesse momento que Samir, o pequeno de boina, aparece hesitante na porta da varanda. Os olhos do menino brilham, mas não de curiosidade, e sim de medo. Medo de não ter mais um lugar no mundo depois de tudo o que aconteceu. O garoto se aproxima devagar, segurando o boné com força, e pergunta com a voz trêmula: Eu ainda posso ficar por aqui hoje? Só hoje? Candinho e Dita trocam um olhar desses que dizem tudo sem dizer nada. E antes mesmo que o caipira consiga abrir a boca, Dita se levanta, se aproxima do menino e o abraça apertado. Samir, ela diz, com o coração saltando pelos olhos, você já faz parte dessa casa desde o dia que apareceu nela. Candinho então levanta, passa a mão nos cabelos do menino com carinho e completa. E se você quiser, Samir, nós quer tudo que você fique para sempre com a gente. O menino arregala os olhos, incapaz de disfarçar a surpresa. A emoção explode nele como fogos de artifício. Ele pula no pescoço dos dois, abraçando o casal como se tivesse finalmente encontrado o lar que sempre buscou. Nenhum dos três sabe ainda que o destino guarda um segredo maior, que liga Samir a Candinho por sangue. Mas, enquanto a felicidade cresce dentro da mansão, fora dela a escuridão se agita. Zuma, a megera que jurou conquistar Candinho custe o que custar, está há dias rondando os arredores da casa, escondida atrás de árvores, muros e sombras. Exausta, desgrenhada, com os olhos fundos e um ódio que ferve dentro dela, a impostora observa a cena familiar pela janela. Dita rindo, Candinho abraçando Samir, e os três à mesa como uma família de verdade. A visão é suficiente para que ela cerre os dentes de tanta raiva. Além de ter ficado com Candinho, aquela caipira ainda adotou o meu único trunfo, o Samir, sussurra Zuma, roendo as unhas, tomada por uma fúria quase animal. Mas isso não vai ficar assim. Ah, isso não vai. Ela está prestes a dar mais um passo em direção à mansão, quando uma mão segura seu braço com firmeza. Zuma leva um susto tão grande que quase cai. Eu sabia, diz Zenaide, cruzando os braços, encarando a ex-patroa com uma mistura de pena e reprovação. Eu bem sabia que você estava aprontando alguma coisa. Zuma, pelo amor. Isso não faz bem para você não. Isso já passou dos limites. Tá doentio. Zuma arregala os olhos, indignada. Tira essa mão de mim, Zenaide. Você não sabe de nada. Candinho era para ser meu. Mas Zenaide não recua. Ela respira fundo e fala com uma firmeza que Zuma não está acostumada a receber. Zuma, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Candinho e Dita se amam. E nada do que você fizer vai mudar isso. Você quer estragar a vida deles por quê? Você vai acabar presa se continuar assim. E eu juro que se você der mais um passo nessa direção, eu chamo a polícia agora mesmo. A ameaça faz Zuma congelar. Pela primeira vez em dias, ela parece ouvir algo além da própria obsessão. Ela desaba de joelhos, chorando como uma criança perdida. Candinho! Foi o único homem que eu amei na vida, confessa, soluçando. O único. E ela me tirou tudo, tudo. Zenaide se agacha. Segura o rosto da ex-patroa com as duas mãos e fala com uma doçura dolorida. Zuma, existe mais gente no mundo. Acorda. Você precisa seguir em frente. Deixa o Candinho ser feliz. Deixa você ser feliz também. Assim, você só tá se destruindo. A megera respira fundo, limpa as lágrimas com a palma da mão e, tentando juntar seus pedaços, pergunta com a voz fraca. Zenaide, você volta a trabalhar comigo lá no orfanato? A outra sorri, abraçando-a com carinho. Volto sim, Zuma, mas só se você prometer que vai parar com essas loucuras. Zuma retribui o abraço devagar, com os olhos fechados. Mas quando os abre, o brilho que surge neles não é de arrependimento. É de vingança. Por dentro, ela pensa com um sorriso torto. Se Zenaide acha que eu vou desistir do Candinho, tá muito enganada. Eu vou até o fim por ele, até o fim. E assim, enquanto na mansão nasce uma nova família, no coração de Zuma nasce um novo plano. Mais sombrio,
mais perigoso e mais determinado do que nunca. A falsa gravidez de Zuma começa a desmoronar quando Zenaide, cansada das armações da megera, decide montar um plano arriscado para desmascará-la diante de todos. Enquanto a mentira se aproxima do fim, Candinho luta contra a própria dúvida, sem imaginar que a verdade está muito mais perto do que parece. E quando o castelo de enganos finalmente ruir, Celso surge quebrado, admitindo seu erro e implorando por perdão aos pés do primo por ter escondido Samir. Será que Celso merece mesmo uma segunda chance? E até onde Zenaide está disposta a ir para ver Zuma pagar por tudo o que fez? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Zenaide, Candinho e Samir. Zuma passa a manhã carregando aquele olhar de cobra que procura a presa certa. Depois de falhar no ataque contra Dita, a megera não perde tempo. Decide apertar a corda no pescoço de Candinho com seu plano B e aparece diante do caipira com a cara mais lavada do mundo, dizendo que anda sentindo umas tonturas, que tem enjoo de manhã e que talvez, só talvez, esteja grávida dele. Candinho fica pálido, quase tropeça nas próprias palavras, mas tenta disfarçar. Zuma percebe a reação e finge preocupação, segurando a barriga com um carinho teatral que só ela sabe fingir. A megera se delicia vendo o caipira engolir seco, acreditando em tudo. Mas enquanto Zuma se diverte com a própria mentira, o destino resolve agir. Mais tarde, no jardim da Casa dos Anjos, as crianças correm, brincam e fazem aquele barulho gostoso que só criança sabe fazer. Até que Samir tropeça, cai e se rala de leve. Nada demais, mas o suficiente para chamar quem precisava estar ali naquele exato momento. Manuela aparece caminhando tranquila, mas ao ver o tombo, corre com aquele instinto de mãe que nem ela sabe explicar. Ela se aproxima do garoto com um olhar cheio de cuidado. Eita, meu filho, você está precisando de ajuda? Samir leva a mão na perna, fazendo um biquinho de dor. Ai, acho que me ralei um pouquinho só. Manuela agacha sem pensar, abre a bolsa e começa a revirar os bolsos internos, enquanto comenta com aquele humor leve que alivia qualquer tensão. Ainda bem que eu ando com curativo. Vocês sabem como é o Joaquim. Aquele menino parece que acorda procurando onde cair. Ela encontra o curativo e olha para o garoto. Mostra para mim o machucado, Phil, para eu ajeitar direitinho. Samir levanta o short revelando o ralado, mas junto dele surge a marca que muda tudo. As asas de anjo perfeitas desenhadas na pele como se tivessem sido pintadas. Manuela congela. O ar parece sumir. Ela tenta manter a voz firme, mas o susto atravessa cada sílaba. Uai, Phil, você tem essa marca? É de nascença? Samir responde com a maior naturalidade, sem ideia da bomba que acabou de soltar. Tenho sim, desde bebê. E é aí que a cena muda. Porque quem também está olhando escondida atrás da janela é Zuma. A megera arregala os olhos, sente o coração falhar um segundo e aperta o batente da janela como se quisesse quebrá-lo. Ela reconhece aquela marca. Ela sabe o perigo que aquilo representa. E pior, ela entende que Manuela viu, numa tentativa desesperada de encerrar a conversa. Zuma grita com a voz carregada de autoridade falsa e medo verdadeiro. Crianças, hora do almoço! Pra dentro, agora! Vamos! O grito ecoa como uma sirene. Samir rapidamente se levanta, agradecendo a bondosa senhora com aquele jeitinho educado que só ele tem. Muito obrigado, dona Manuela. Agora eu tenho que ir. Tchau. Tchau. Manuela fica ali, segurando a bolsinha de curativos, mas com o pensamento longe, muito longe, a marca, as asas, a história de Candinho. O quebra-cabeça começa a se montar sozinho na cabeça dela. Zuma, do outro lado, fecha a janela devagar, com uma expressão sombria que anuncia tormenta.
Ela sabe que, se aquela marca for comentada com a pessoa certa, toda a mentira que construiu pode ruir, e assim, no silêncio do jardim, nasce a primeira rachadura da farsa de Zulma. A verdade, até então adormecida, começa a despertar. A hora do almoço chega na casa dos anjos, mas ninguém ali sente cheiro de comida de verdade. Na mesa comprida, as crianças encaram aquele banquete que Zulma e Carmen chamam de refeição. Pão duro, com uma lambida de margarina que mal dá cor ao miolo. O silêncio começa pesado até que Simbá, sempre o mais indignado, quebra a calma forçada, com a sinceridade que só ele tem. Ora, mas esse pãozinho de nada não encheu nadinha a minha barriga, tapou nem o buraco do dente. As outras crianças, com a boca ainda seca, concordam quase em coro. É verdade, eu ainda tenho fome. Eu também. Isso nem dá para chamar de almoço. A revolta vai crescendo entre eles, até que Simbá, com aquela ousadia lógica de quem já passou fome demais, lança a ideia perigosa. Algum de nós tinha que ir reclamar com Zulma e a Carmen, sem a Zenaide aqui. Não dá mais. Eu acho que quem deve ir é o Samir. Samir, que está quietinho com seu pedaço de pão no prato, arregala os olhos surpreso. Eu? Mas Simbá insiste, com uma convicção que faz todos os outros balançarem a cabeça. Sim, você é bom em convencer as pessoas. Elas escutam mais você. Os outros órfãos apoiam com olhares esperançosos. Samir tenta resistir, mas a pressão é maior que ele. Tá bom, eu vou. Ele se levanta devagar, deixando a mesa fria para trás. Caminha até o corredor que leva ao quarto de Zulma, sem saber que naquele momento está prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Ao chegar perto da porta, o menino escuta vozes e, movido pela curiosidade, esconde-se atrás do batente. O olhar inocente vira atenção absoluta quando ele nota que a conversa é entre Carmen e a própria Zulma. Dentro do quarto, Carmen fala com aquele tom ácido, meio rindo, meio provocando. Tá bom, Zulma. Você conseguiu fazer o Candinho acreditar que tá grávida dele. Mas me diz uma coisa. Como é que você vai fazer essa barriga crescer? Vai começar a comer o dobro agora? Zulma revira os olhos com impaciência, soltando um suspiro indignado. Muito engraçado, Carmen. Às vezes você realmente faz questão de parecer a Zenaide. Carmen ergue a sobrancelha, satisfeita com a provocação, mas Zulma continua, bufando arrogância e veneno. O Candinho é lentinho, você sabe. Ele acreditou que dormimos juntos, acreditou que estou grávida. Se eu colocar um travesseiro na barriga por baixo do vestido, ele vai achar que já cresceu. As duas caem na risada. Uma risada cruel, debochada, que ecoa pelo quarto como se fosse chicotada. Do lado de fora, Samir sente a respiração travar. Um frio corre por dentro da camisa dele. Ele aperta as mãos, o coração acelerado. Não acredito. A dona Zulma está fingindo a gravidez para enganar o Candinho. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu preciso contar para ele. Com a cabeça fervendo, Samir sai correndo pelo corredor, desaparecendo antes que alguém perceba que ele estava ali. Enquanto isso, na casa de Candinho, Manuela chega carregando um nervosismo silencioso. Ela entra e encontra o casal na sala Candinho limpando ferramentas, Dita dobrando uns paninhos. A tia de Joaquim interrompe tudo, com um olhar que mistura dúvida, certeza e medo. Candinho, como é mesmo que você disse que era a marca do seu menino Júnior? O caipira levanta a cabeça, curioso. É uma marquinha de asa de anjo. Mas por que você está perguntando isso agora, dona Manuela? Manuela respira fundo antes de soltar a bomba. Olha, Candinho, posso estar enganada, mas acho que hoje eu vi essa marca numa criança. Candinho arregala os olhos. O mundo parece parar ao redor dele. Viu? Mas que criança, Manuela? Fala logo que eu já tô passando é mal. Manuela dá um passo para trás, caminhando em direção à porta, chamando os dois com a mão trêmula de quem carrega verdade demais para guardar. Vem comigo, Candinho. Samir é o Júnior. Dita tinha razão. A revelação cai como trovão na sala. Dita leva a mão ao peito.
Candinho larga a ferramenta no chão, e a verdade, depois de anos enterrada, começa a ressurgir sem perder tempo. O grupo segue até as proximidades da Casa dos Anjos. Eles caminham escondidos entre moitas e árvores antigas, como se qualquer passo em falso pudesse entregar que algo muito maior estava prestes a explodir. Do jardim, o som alegre das crianças brincando contrasta com a tensão que cresce entre os adultos. Cada olhar trocado carrega suspeitas, dúvidas, segundas intenções. Candinho, com o coração disparado, tenta organizar o turbilhão de informações que escuta desde que chegaram ali. O caipira respira fundo, encara o chão batido e então solta, ainda sem acreditar no que ouviu. Samir. Samir é meu fio? Como é que eu nunca soube disso? Dita, que até então apenas tentava manter a postura, perde por um instante a serenidade. O rosto dela vacila, como se o mundo tivesse girado rápido demais. Você tem certeza, tia? Como é que a senhora viu a marca? A tia ajeita o lenço no cabelo, com certa pressa, olhando para todos como quem teme ser desmentida a qualquer momento. Eu estava passando ali perto. Vi o menino Samir caindo e ralando a perna. Fui ajudar, né? Quando levantei o pano para ver o machucado, estava lá. A marquinha. A mesma que vocês falam. A cantora, ainda desconfiada, franze os olhos. No fundo, algo nela parece achar tudo bom demais para ser coincidência. Estranho demais o Candinho nunca ter visto isso. Estranho demais mesmo. Manuela se adianta como sempre, trazendo mais lenha para a fogueira. Vai ver, é porque a tal da Zurma nunca quis que ele soubesse. Quando ela percebeu que eu estava vendo a marca, mandou os meninos entrar às pressas. Nem disfarçou. Não gostei do jeito dela, não. Dita, que já vinha num estado crescente de irritação, aperta as mãos, o olhar faiscando. Ah, é? Então tem dedo daquela pilantra aí. Só pode. A tia-avó de Joaquim ergue o dedo, trazendo a voz da razão, mesmo abafada pela tensão. Mas assim, Candinho, só você vendo para ter certeza se é a marca do seu menino Júnior mesmo. Candinho concorda com a cabeça, aflito, sentindo o peso de algo que pode mudar toda a sua vida. É verdade, eu preciso ver com meus próprios olhos. Mas Manuela de novo interrompe, com aquele ar de quem está sempre 2 passos à frente. Mas se a Zurma está impedindo você de ver a marca, como é que você vai fazer para ver? O silêncio cai pesado. Todos se entreolham, como se uma muralha tivesse surgido ali, bloqueando qualquer plano possível. Até que, de repente, uma voz conhecida surge atrás deles, carregada de mágoa, de raiva e de uma pontinha de prazer Zenaide. Ela surge devagar, como quem sabe que chega com um trunfo na mão e sorriso no rosto. Ela está impedindo, sim, e vou falar mais. Samir é fio seu, Candinho. E a Zurma faz questão de esconder isso, para ter vantagem, para ter trunfo, para prender você na mão dela. Dita arregala os olhos, a respiração dela falha. Como é que é, Zenaide? Você tem certeza do que está falando? Zenaide ergue o queixo com aquele brilho frio nos olhos que só quem foi traída conhece. Tenho, e digo outra. Ela está tão obcecada em você que pode muito bem fingir uma gravidez para separar você da Dita. Ela é capaz de tudo. De tudo. Candinho engole seco. A ideia, embora absurda, bate nele com força. Mas por que você está falando isso agora? Você era fiel a ela. Vivia grudada na barra da saia da Zurma. A ex-empregada aperta os punhos, a voz embargada por uma fúria quase pessoal. Eu era fiel até o dia que ela me chutou para fora como se eu fosse lixo. Dediquei minha vida àquela mulher e agora Carmen tomou o meu lugar. Eu fiquei com a raiva entalada, Candinho, e para acabar com a Zurma, eu faço quase tudo. Ela faz silêncio por um instante e então, como quem arma um tabuleiro inteiro, lança o plano mais ousado da noite. Eu nem acredito que vou dizer isso. Mas você vai ter que namorar a Zurma, Candinho. A explosão é imediata. Dita se vira, indignada e ferida. O quê? Zenaide, você tá maluca? Vai entregar meu marido para aquela mulher doida?
Candinho abre os braços, igualmente revoltado. Eu não quero namorar a Zurma, não. Já deu. Não aguento mais. Mas Zenaide não recua. Ninguém falou que é para namorar de verdade. É fingimento. Você vai fingir que quer voltar para ela, que não gosta mais da Dita. A pilantra vai cair direitinho. E na primeira vacilada, você confere a marca no Samir. Manuela, sempre a voz ponderada, ainda questiona. Mas será que ela vai acreditar? Depois do jeito que ela ficou quando percebeu que eu vi a marca? Dita respira fundo, concordando com a amiga. Só acreditaria se tivesse um bom motivo para o Candinho largar eu e ir atrás dela. Nesse instante, o rosto de Candinho muda. Ele sabe exatamente qual motivo existe. Um motivo que vem lhe corroendo o juízo desde que ouviu. Zuma, grávida dele. Ele baixa os olhos. Tem um motivo. Ela vai acreditar. Dita, confusa e aflita, tenta entender. Que motivo é esse, Candinho? Ele pensa em contar, mas não quer ferir Dita antes da hora. Não quer estragar sua apresentação. Então apenas respira fundo. Eu não posso contar agora, mas prometo que conto. Na hora certa. Dita olha nos olhos dele. A dúvida está ali, mas o amor também. Tá bom, Candinho. Eu confio no você. Agora vai. Vai achar seu fio. Candinho assente. E enquanto ele encara o jardim onde Samir brinca sem saber de nada, o destino inteiro parece segurar a respiração. Candinho respira fundo antes de bater a porta da Casa dos Anjos. O coração dele bate apertado, dividido entre a repulsa que sente por Zuma e a necessidade de manter o fingimento para cumprir o plano. Quando ele entra, encontra a megera sentada na sala, como uma rainha, esperando seu súdito voltar arrependido. Zuma levanta a cabeça devagar, com aquele olhar venenoso que tenta transbordar sedução e manipulação ao mesmo tempo. O que faz aqui, Candinho? Veio partir meu coração mais uma vez? A voz dela pinga ironia. É quase um espetáculo, como se tivesse ensaiado aquele drama diante do espelho. Candinho engole a raiva. Cada palavra precisa sair doce, mesmo ardendo como fogo. Não, eu vim pedir desculpa por ter partido seu coração, Zurma. Eu achava que amava a Dita, mas, quando você falou do nosso fio aí na sua barriga, acho que tudo mudou. Percebi que não queria mais ficar com ela. Zuma abre um sorriso tão largo que parece capaz de engolir toda a sala. Os olhos brilham com triunfo. A megera se aproxima, esticando a mão para encostar no rosto dele. Finalmente, eu achei que você nunca ia perceber que nasceu para viver ao meu lado. Ela tenta beijá-lo, se inclinando com aquele ar de vitória antecipada. Candinho dá um passo para trás, rápido, mas tenta disfarçar. Zuma estranha, estreitando os olhos como uma cobra avaliando sua presa. O caipira improvisa antes que a máscara caia. É que eu ainda tô tentando entender direitinho o que meu coraçãozinho quer. Vamos só passar um tempinho juntinhos, por enquanto. Zuma aceita, mas o olhar dela denuncia que não engoliu totalmente. Ela sorri, mas é um sorriso torto, calculado, como quem faz anotações mentais. Atrás dela, Samir observa tudo, e a reação do menino é instantânea, um misto de medo, preocupação e urgência. Ele pensa, desesperado. Ah não, o plano da Zuma está funcionando. Preciso chamar a atenção do Candinho. E Candinho, percebendo aquele pequeno vulto atrás da porta, também pensa. Samir está ali. Tenho que arrumar um jeito de ver a marca dele, nem que seja por um segundo. Samir faz um sinal discreto com a mão, chamando o caipira com a pontinha dos dedos. É quase imperceptível, mas Candinho vê. O plano do pai e do filho finalmente se alinha, mesmo que nenhum dos dois saiba ao certo como agir. O caipira respira fundo e tenta escapar. Ô, Zurma, depois a gente continua. Agora deixa eu ir dar uma olhada no meu amigão Samir. Mas Zuma é rápida, é esperta e principalmente desconfiada. O sorriso dela some, dando lugar a uma sombra de raiva. Ela agarra o braço de Candinho com força. Não, não, Candinho. Você vai ter todo o tempo do mundo para ver o Samir depois. Agora você vai ficar comigo. Comigo e com seu filho na minha barriga.
As palavras ecoam como sentença. Samir arregala os olhos. Candinho sente o estômago afundar. E sem combinar em nada, pai e filho pensam a mesma coisa ao mesmo tempo. Ah, não, deu errado. Zuma praticamente arrasta Candinho pelo braço, colada nele como se quisesse marcar território. E o dia inteiro vira um tormento para o caipira. A megera não desgruda um segundo. Ri demais, fala demais, suspira demais e tenta beijá-lo o tempo todo. Candinho desvia como pode, inventando desculpas absurdas. Dor no pescoço, calor, tontura, promessa para santo, tudo para não encostar nela. O sol se põe e a noite chega pesada, mas Zuma só adormece horas depois, agarrada em Candinho como se o caipira fosse um travesseiro vivo, uma prisão humana, e, infelizmente, roncando alto. Candinho fecha os olhos, respira fundo e pensa, com todo o pânico: tenho que sair devagarzinho dos braços dessa mulher antes que ela acorde. Cada movimento é uma luta contra o colchão que range, contra o braço de Zuma que pesa, contra o medo de ser pego. Mas, depois de algumas tentativas, ele finalmente se livra, se afasta com cuidado, quase sem respirar. Ele sai do quarto na ponta dos pés e segue até o dormitório das crianças. E lá está Samir, ainda acordado, sentado na cama, os olhos brilhando de expectativa e preocupação. O menino sorri quando vê o amigo. O caipira fecha a porta devagar, como quem está prestes a revelar um segredo que pode incendiar tudo. Dentro do dormitório silencioso, iluminado apenas pela luz fraca que invade pela janela, Candinho fecha a porta devagar, ajeita o chapéu e respira fundo, pronto para revelar aquilo que o corrói desde que Manuela abriu seus olhos. Mas antes mesmo que ele consiga ajeitar as palavras na boca, Samir se adianta firme, decidido, como se tivesse guardado aquilo por dias. Zuma está mentindo, Candinho. Ela não está grávida, só está fazendo isso para te separar da Dita. O caipira arregala os olhos, sentindo o sangue ferver como água na chaleira. A indignação sobe como fogo. Ora, mas que sem vergonha! Eu sabia que essa história estava esquisita por demais. Aquela mulher não engana ninguém com aquele papinho mole, não. Samir observa a reação dele, aliviado por finalmente ter conseguido falar sem Zuma atrapalhar. A curiosidade brota nos olhos do menino. Finalmente consegui lhe avisar. Mas, Candinho, você também tinha algo para me dizer, não tinha? Candinho não enrola mais. O coração dele pulsa tão forte que quase fala sozinho. Ele se agacha na frente do garoto, com uma ansiedade que treme nas mãos. Samir, é verdade que você tem uma marca de asa? O menino pisca, confuso com a pergunta inesperada. É sim, Candinho. Tenho desde sempre. Com calma, ele levanta o short. E ali, ao lado do curativo de Manuela, aparece a marca. Pequena, perfeita, idêntica, a mesma marca de Júnior. O mundo de Candinho desaba e se reconstrói ao mesmo tempo. Ele leva a mão ao peito, como se o coração estivesse tentando escapar só para alcançar o filho. As lágrimas enchem os olhos antes que ele perceba. Samir, essas asas, essa marca, é a marca de nascença do meu menino Júnior. O menino prende o ar, como se o corpo dele tentasse entender antes da mente. A surpresa toma conta, inundando o rosto dele com emoção pura. Isso quer dizer que eu sou o Júnior? Candinho balança a cabeça com força, com orgulho, com alívio, com amor. Sim, Samir, você é o meu menino, o meu fio que eu procurei sem parar esse tempo todinho. Você estava aqui, do meu lado, o tempo todo. O abraço acontece como se o destino tivesse segurado esse momento por anos. Pai e filho se agarram com força, com saudade acumulada, com um amor que nunca precisou ser ensinado para existir. Samir chora baixinho, mas é um choro de alegria. Eu nem acredito que meu sonho se realizou. Você é mesmo meu pai, Candinho? Candinho aperta mais o abraço, com o queixo tremendo. Sou, Samir, sou sim. Mas o momento íntimo dura apenas alguns segundos. De uma vez só, as outras crianças acordam curiosas,
espiando atrás das camas e gritam em coro, como um bando de passarinhos fofocando ao amanhecer. Candinho é pai do Samir? O caipira leva um baita susto e quase derruba o chapéu. Xi, vocês faz silêncio! A Zurma não pode saber disso nem por reza brava. Aladim, sempre o mais curioso, levanta a mão como se estivesse na escola. Por que, Candinho? O caipira olha para todos, tentando falar baixo e ainda assim dar o peso da verdade. Porque a Zurma está tentando me manter longe do meu menino. E eu acho que ela sabe mais do que devia. Inclusive, tive até uma ideia para fazer ela pagar. Mas só vai dar certo se vocês me ajudar. As crianças brilham de expectativa. Samir leva o dedo à boca, já com o instinto de filho protetor. Silêncio. O grupo se cala na hora, todos com os olhos arregalados, entendendo que dali para frente nada, absolutamente nada, será como antes. O dia amanhece com um silêncio estranho na casa dos anjos, daqueles silêncios que não significam paz, mas sim travessura. O tipo de quietude que só aparece quando as crianças estão aprontando algo grande. E era exatamente isso que estava acontecendo. Em fila, de mãos dadas, elas conduzem Zuma pelo quintal. A megera, vendada, tropeça a cada passo, resmungando como vaca brava sendo levada para o curral. As crianças, com a inocência mais falsa já produzida pela dramaturgia brasileira, sustentam o plano com a voz doce. É uma surpresa de Candinho, Zuma. A senhora vai adorar. Zuma, que desconfia até da própria sombra, até tenta puxar a venda dizendo que não está gostando daquela molecagem, mas basta o nome de Candinho ser citado para que a ambição tome o lugar da razão. Ela engole a desconfiança como quem engole veneno, achando que é mel puro da roça. Quando chegam ao ponto combinado, a voz de Candinho ecoa, carregada de uma doçura tão falsa que dá para ouvir o sarcasmo escorrendo. Vem, Zurma, que é a hora de nós casar. O rosto de Zuma se ilumina na mesma hora, brilhando como árvore de Natal de fazenda, dessas decoradas com papel laminado e promessa torta. Ela abre um sorriso enorme, encantada com a própria mentira. Casar? Finalmente esse dia chegou, mas por que essa venda, Candinho? Candinho, fingindo um romantismo que nunca existiu, inventa a desculpa mais torta que lhe vem à cabeça. É para você não me ver antes do beijo. Tô com vergonha. Zuma cai feito pato na armadilha. Suspira alto, colocando a mão no peito como se estivesse vivendo o maior amor proibido do interior. Ora, Candinho, que bobeira, mas tudo bem, tô indo. Vendada, entregue ao próprio desastre, ela é guiada até o suposto altar. As crianças mal conseguem segurar o riso, umas se beliscando, outras cobrindo a boca para não estragar tudo antes da hora. A voz de Candinho volta, agora com uma pompa teatral tão exagerada que chega a ser ofensa à arte da atuação. Você pode me beijar agora, Zurma? Zuma imediatamente lambe os lábios, faz um biquinho exagerado, inclina a cabeça para o lado como se estivesse num romance da rádio e começa a se aproximar daquilo que pensa ser a boca de Candinho. Só que o gosto, a textura, o aroma, nada bate. Ela afasta o rosto, confusa, franzindo a testa. A sua boca tá estranha, Candinho, meio peluda demais. As crianças quase explodem. O pior erro de Zuma vem logo depois. Tentando entender o beijo peludo, ela tateia as bochechas que imagina serem do caipira. Sobe a mão, sobe mais, e encontra o rabo de Policarpo. O destino, nesse instante, gargalha. Zuma segura o rabo achando que é o cabelo de Candinho. E Policarpo, como todo burro digno, reage com honra. Dá um coice tão monumental que a megera voa, literalmente. Ela decola, atravessa metade do quintal, gira no ar como boneco de posto descontrolado e cai no chão com estrondo. A venda escorrega, cai. A dignidade também. Zuma abre os olhos atordoados e se vê aos pés de uma figura imponente, o sargento de polícia, convidado especialíssimo daquele casamento. Só que não para ser padrinho, mas para prender a ladra de crianças. Quando ela olha ao redor,
A realidade cai sobre ela como tijolo. Não era casamento, era armadilha. Era troco, era revanche. Dita ri com gosto, com aquele olhar dizendo: finalmente o jogo virou. Manuela cruza os braços, satisfeita como quem assiste a justiça ser feita. As crianças pulam, gargalham, apontam. Samir observa com a calma de quem vê a verdade vencer. Candinho, então, aparece com o chapéu inclinado, o olhar firme de quem sabe exatamente o que está fazendo. Zuma tenta se levantar, tropeçando nas próprias mentiras, e berra: mas Candinho, como é que você deixa o Policarpo fazer isso comigo, quando eu tenho um filho seu na barriga? A frase explode como dinamite. Dita vira tão rápido que quase arranca o chão com o giro. Que história é essa de fio na barriga dela, Candinho? Zuma, percebendo que ainda pode plantar mais caos, força lágrimas falsas, coloca a mão na barriga e finge choro. É isso mesmo, Dita. Eu e Candinho estamos esperando um herdeiro. Candinho dá um passo à frente, o olhar mais duro do que o tronco de jatobá. Eu já descobri que você não tá grávida coisa nenhuma, Zuma. Pode parar. Acabou a palhaçada. Zuma abre a boca, sem conseguir sustentar a mentira. O sargento se adianta. A senhora já enganou demais. Tá na hora de responder pelos seus crimes. E então, na frente de todos, Zuma sente a derrota bater. Sente a verdade que ela tentou enterrar vindo à tona. Sente o peso de todas as suas armações. Sente o medo, pela primeira vez. A máscara de Zuma racha como barro seco no sol. Não há mais saída, não há beco, não há mentira que sirva de ponte. O sargento dá 2 passos lentos, daqueles que já anunciam o clique frio da algema. Dita cruza os braços com o sorriso de quem esperou esse momento desde o primeiro tropeço da megera. As crianças então fazem pose de valentia, umas estufam o peito, outras franzem a sobrancelha igual herói de radionovela. Até Policarpo relincha como se dissesse: bem feito. Zuma tenta manter a pose de grande vilã, mas o corpo treme, o orgulho falha, e a última fagulha de coragem evapora. Sem saída, sem truque, sem fantasia de poder, ela levanta as mãos tremendo, derrotada. Ah, não pode ser, não pode ser. Vai, me leva logo e acaba com essa humilhação. O grito ecoa pelo quintal inteiro, e cada sílaba carrega a cara de derrota de quem finalmente precisa encarar o próprio abismo. Candinho, firme como nunca esteve, encara a mulher que quase destruiu sua vida. Você procurou isso, Zuma. Você não respeitou meu amor por Dita e ainda escondeu meu próprio fio de mim. A cada palavra dele, Zuma encolhe como bicho pego no flagra, mas antes que o sargento coloque as algemas, surge uma figura que não deveria estar ali, Zenaide. Sim, Zenaide, caminhando com a postura de quem acaba de vencer uma guerra silenciosa. Ela surge por trás de todos, com o queixo erguido e um brilho de revanche nos olhos. Eu vou cuidar do orfanato enquanto você estiver presa, Zuma. Se você não tivesse me colocado para fora, nada disso teria acontecido. Zuma vira devagar, os olhos arregalados, sentindo o golpe como se fosse mais forte que o coice de Policarpo. Traição, da própria ex-serviçal. Você me apunhalou, Zenaide? Mas Zenaide, com lágrimas represadas, devolve. Eu só deixei você colher o que plantou, Zuma. Nada mais que isso. A respiração de Zuma vira um chiado nervoso, o rosto se contorce, a dor se mistura com ódio, mas o mundo já não gira a favor dela. Candinho observa tudo com expressão satisfeita, mas o triunfo dele dura pouco, porque Zuma, mesmo caída, ainda tem uma última carta escondida, e é a pior de todas. Com um sorriso torto, ela solta a frase que muda o eixo do planeta. Foi o Celso quem deixou Samir na casa dos anjos. O seu priminho querido também sabia que o menino era seu filho. Silêncio. Um silêncio tão pesado que até o vento para escutar. Candinho empalidece. A felicidade recém-nascida vira pedra. A mão aperta o chapéu. O coração dói. O quê? Murmura, com a voz quebrada. Zuma sorri, porque sabe que destruiu mais um pedaço do caipira. Enquanto é algemada,
Ela continua vociferando, se debatendo, chutando o ar. As crianças comemoram como se fosse noite de São João. Manuela faz o sinal da cruz, pedindo proteção para o que ainda está por vir. Dita respira aliviada, mas o alívio dela tem medo dentro. Samir, então, corre até Candinho, com lágrimas brilhando na borda do olho. Ele se joga nos braços do pai sem hesitar. Agora a gente fica junto para sempre, né? Candinho aperta o filho contra o peito, como se quisesse costurá-lo ali para nunca mais perder. Ele tenta responder, mas a voz falha. O abraço fala por ele. A confusão com Zuma ainda ecoa pelo quintal quando Dita se aproxima de Candinho e Samir. A mulher respira fundo, tentando esconder o tremor das mãos, mas o medo ainda passeia pelo olhar dela como sombra que reluta em ir embora. Ela toca o ombro de Candinho, quase num gesto de aviso. O Celso sabia de tudo, Candinho. Você não pode deixar por isso mesmo. A frase cai como um veneno lento. O olhar de Candinho endurece, mas não explode. Não ainda. Ele apenas respira fundo, como quem tenta controlar uma onda gigante prestes a engolir tudo. Samir, percebendo a rigidez do pai, levanta o rosto. Pai, você tá bravo? Candinho força um sorriso fraco, mas os olhos entregam. Ele está mais do que bravo e está ferido. Não, meu filho. Só preciso resolver uma coisa. O menino o abraça com força, como se soubesse que o que vem pela frente dói mais do que pensa. Mas Candinho descola os braços devagar e entrega Samir a Dita, que o acolhe com a proteção típica de quem conhece o mundo e sabe o estrago que ele faz. Dita tenta convencer Candinho a esperar, respirar, pensar melhor, mas ele está tomado por um tipo de silêncio que não aceita interrupção. É o silêncio da honra ferida. Ele segue pela estrada de terra, os passos pesados, a respiração funda, enquanto os pensamentos se misturam com memórias. Ele lembra dos conselhos, das risadas, lembra de quantas vezes chamou o primo de irmão, e agora tudo aquilo parece teatro. A cada lembrança, a raiva cresce. A cada passo, a decepção pesa. Quando chega à casa de Celso, observa por alguns segundos. A porta entreaberta, a luz acesa, a jarra de água na mesa, tudo inocente demais, tudo quieto demais. Candinho toca a porta, e antes mesmo do segundo toque, ela se abre. Celso surge com o rosto branco como farinha, o corpo travado, como se o tempo tivesse avisado que aquela visita era o início do fim. Candinho, você por aqui? Candinho não responde. O silêncio dele já é a pergunta. Celso tenta engolir o nervosismo, mas a garganta falha. Ele dá um passo para trás, como quem tenta sobreviver a um furacão prestes a passar por cima. O primo tenta sorrir, tenta parecer calmo, mas o sorriso treme. Eu posso explicar. Candinho entra devagar, com o tipo de serenidade que assusta mais do que grito. Então explica. Celso respira fundo, mas por mais que tente sustentar a pose, as pernas fraquejam e ele cai de joelhos, não por teatralidade, mas porque a culpa pesa mais do que qualquer orgulho. A ganância falou mais alto, Candinho. Eu errei. A voz dele falha, as mãos tremem. Eu pensei que, se o Samir nunca aparecesse, um dia tudo que é seu virava meu. Eu deixei isso subir para minha cabeça. Candinho aperta os dentes. O sangue ferve, mas ele se segura. Nunca faltou nada para você, Celso. E se faltasse, eu ajudava. Sempre ajudei. A verdade bate forte. Celso baixa a cabeça, envergonhado. Eu sei. E é isso que me mata. Ele puxa o ar com desespero. Eu me arrependi, Candinho. De verdade. Eu vendi a minha casa para pagar as dívidas da sua fábrica de biscoito. Eu fiz o que pude, mas tive medo de te contar. Medo de você me virar as costas. Medo de perder você. Candinho sente o chão sumir por um instante. A traição dói menos que a covardia. Ele passa a mão pelo rosto, tentando entender o primo que tem diante de si. Um homem desesperado, arrependido, destruído, mas ainda assim culpado. Muito culpado. Você traiu meu coração, Celso. Mais do que minha confiança. Isso não tem perdão. Celso levanta o rosto num impulso.
os olhos cheios de lágrimas. Tem sim, Candinho. Eu posso fazer qualquer coisa. Só não me deixa sozinho. Eu não tenho mais ninguém. Candinho dá um passo para trás. O olhar dele é de um homem que acabou de perder algo que não volta mais. Eu não posso te perdoar agora. Talvez um dia, talvez nunca. Mas agora, não. Celso tenta segurar a perna dele, tenta se agarrar ao que ainda resta da família, mas Candinho recua devagar, sem brutalidade e sem carinho. Atravessa a porta sem olhar para trás. Celso fica ali, no chão da sala, chorando alto, com o desespero cru de quem percebe que a dor que plantou está finalmente dando frutos. Lá fora, o vento levanta a poeira da estrada. Candinho caminha com o coração em pedaços, a respiração pesada, a alma sangrando. Dias se passam e Celso caminha devagar, com os olhos vermelhos, o rosto queimado de culpa, o corpo inteiro afundado num desespero que ele tenta esconder, mas não consegue. Cada passo é pesado como ferro molhado. Cada pensamento é uma lâmina contra o próprio peito. Ele para diante da mansão de Candinho. A luz da cozinha está acesa. O cheiro de café recém-passado escapa pelo ar, aquele cheiro que ele conhece desde menino, aquele cheiro de lar que agora parece proibido para ele. Celso engole seco, respira fundo e bate na porta. Candinho abre. O rosto dele é duro, mas não cruel. É um rosto de homem ferido. E isso, para Celso, é pior que qualquer grito. Antes que Candinho diga qualquer palavra, Celso baixa a cabeça. Candinho, eu preciso falar. O caipira cruza os braços, firme, sem abrir espaço para sentimentalismo, mas também não fecha a porta. Então fala. E, pela primeira vez, ele chora sem vergonha. Eu fui um covarde, Candinho. E pior, fui um ingrato. Você sempre me ajudou, sempre dividiu tudo comigo. E mesmo assim, eu deixei o pior de mim crescer. Eu não sou esse homem ruim, e eu só tô descobrindo agora. Candinho ouve. Não mexe um músculo. Só observa. Celso limpa o rosto com o antebraço e continua, mais fraco, mais honesto. Eu vendi a minha casa para salvar sua fábrica. Eu fiz isso sem querer crédito, mas fiz porque, apesar de tudo, eu te amo como irmão. E errei. Errei feio. Mas eu não quero morrer sendo esse erro. Não quero ser lembrado como o homem que escondeu seu filho de você. Ele então tira do bolso um pequeno embrulho de pano, cuidadosamente dobrado. Quando abre, revela um medalhão de metal gasto, um objeto antigo, amassado, com a imagem de Nossa Senhora gravada na frente. Esse medalhão é da nossa família. Era do meu pai e o pai dele deu para ele. É o que eu tenho de mais precioso. Eu quero que fique com você. Ele estende o medalhão para Candinho. Eu quero que você fique com ele e quero, se você permitir, poder ajudar a criar Samir também. Não como pai, mas como alguém que deve a ele e a você por tudo de ruim que eu fiz. Candinho respira fundo. As palavras entram como faca, mas também como cura. Ele olha o medalhão, olha para Celso e, pela primeira vez naquela noite, seus olhos amolecem. Você me feriu, Celso. Muito. A voz dele falha um pouco. Mas o homem que está diante de mim agora não é o mesmo que me traiu. Esse aqui está arrependido de verdade. E quem se arrepende merece um caminho para voltar para casa. Celso ergue a cabeça devagar, incrédulo. Candinho, você está me perdoando? Tô dando a chance de você se perdoar também. Mas o resto, você vai ter que conquistar. Celso desaba. Ele cai de joelhos novamente, mas dessa vez é diferente. Não é desespero, é gratidão. E então, num gesto que surpreende até ele mesmo, o primo abre os braços e abraça Candinho como se estivesse abraçando a própria salvação. Obrigado. Obrigado, Candinho. Eu não vou te decepcionar nunca mais. Juro por tudo o que eu sou. Dita surge na porta da cozinha observando a cena com lágrimas escondidas. Samir aparece atrás dela, tímido, curioso. Candinho dá um tapinha no ombro do primo. Levanta, homem. A gente tem muito o que ajeitar ainda. Celso se levanta. E ao ver Samir, se aproxima devagar, com um sorriso trêmulo.
Samir? Eu falhei com você também. E, se você deixar, eu quero te ver crescer. Quero ser alguém que você possa confiar. O menino olha para Candinho. O pai sorri com ternura. Samir abre um meio sorriso tímido, mas sincero. Eu deixo. E assim a cena termina com Celso abraçando Samir, Candinho ao lado, e dita aliviada, porque, ao contrário de Zulma, Celso escolheu a verdade.